Você já ouviu falar nas pessoas que têm dificuldade em dizer não? Talvez essa pessoa seja até você mesma. Você já se pegou em uma situação em que alguém te pediu alguma coisa e você não consigo dizer não? Muitas vezes mesmo você sabendo que você ia se ferrar, mas você acabou dizendo sim. E aí, nesse vídeo, eu vou te contar o segredo. Quem são essas pessoas? Quem são, onde vivem, o que fazem? Quem são essas pessoas e por que elas têm dificuldade de dizer não? Aqui nesse canal você vai ter toda segunda e quinta-feira vídeos novos falando sobre o formato do corpo que reflete a nossa mente, né? O visível e o invisível. O visível é a parte do corpo, a parte que a gente vê, e o invisível da mente. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo você vai ver nesse canal aqui no decorrer dos vídeos. Inclusive, o corpo explica as mentes que têm dificuldade em dizer não. Acredita? Né, eu vou te contar tudinho. Nós temos 5 traços de caráter, existem 5 traços de caráter e todos nós temos esses 5 traços. E o que diferencia de como uma pessoa é da outra, a pessoa que tem dificuldade de dizer não, da pessoa que não tem dificuldade de dizer não tranquilo, né? Tem gente que não tem problema em dizer não para ninguém. O que vai diferenciar essas pessoas é a quantidade de traços que cada uma delas tem de cada traço de caráter. Então, dos 5 traços nós temos. Os nomes são esquisitinhos, mas relaxa, a gente se mantém a esses nomes, que é para se manter aí fiéis, né, fidedignos à literatura científica, mas não tem nada a ver com patologia nenhum dos nomes que eu vou dizer aqui. O primeiro traço é o traço de caráter esquizoide, falei que o nome era esquisito, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E desses 5 traços, 3 deles, já anota aí, porque isso aqui é uma informação que você vai estar na frente de muita gente que não tem nem noção disso que eu tô te contando aqui. Dos 5 traços, 3 vai ter essa dificuldade de dizer não. Isso principalmente se esses traços estiverem vivendo na dor, mas isso é tema para um outro vídeo, né? Quando o traço está na dor, quando o traço está no recurso. Hoje a gente vai falar quais os traços que têm dificuldade de dizer não. E são 3 traços. E o primeiro deles é o primeiro traço que se forma ainda quando o bebê está na barriga da mãe, que é o traço de caráter esquizoide. Você já ouviu aquela frase de que o bebê sente tudo o que a mãe sente? Então, e sente mesmo. E é justamente nessa fase, na fase em que o bebê está se desenvolvendo ali no útero da mãe, a fase em que ele tá ali, né? Ele se move, ele se mexe, mas é mais por espasmos e não tem aquela coisa de consciência. E aí, de repente, seja lá o que aconteceu na vida dessa mãe, de repente ela sente ali alguma coisa na barriga e ela lembra que tá grávida. E aí lembra, não sei se essa gravidez foi desejada ou se não foi desejada, que tá sem emprego, o marido tá sem emprego, tá desempregado, como que vai comprar o leite, cadê o preço, né? E aí essa mãe se preocupa. E quando essa mãe se preocupa, é muito rápido tudo isso. O corpo da mãe se modifica. O útero, que tem que ser quentinho, aconchegante, né, ali para aquele bebê, que é o mundo do bebê quando tá na barriga da mãe, aquele útero de confortável e quentinho, ele passa a ficar enrijecido, duro e frio. E aí, cada vez que o bebê se mexe, aquilo se repete e aí isso vai ficando na memória dessa criança, não lembrança, mas na memória. E aí tem todo o sistema de memorização, é tema para mais outros vídeos aí. E aí o que acontece? Essa criança, opa, peraí, de repente tá tranquilo, tô confortável, e quando eu me mexo, fica ruim. Então, o que ele entende? Que toda vez que ele existe, o mundo fica ruim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou me mexer o mínimo possível. Só que esse bebê, ele tem a necessidade dele. Então, o que vai acontecer? Ele vai jogar toda essa energia, ele vai concentrar na cabeça. E aí, né, eu tô falando do bebê porque todo adulto hoje, um dia ele foi bebê, e é justamente na fase da infância que se formam os 5 traços de caráter. O primeiro que se forma é o traço de caráter esquizoide. E aí, nesse traço, a criança vai desenvolver a grande dor existencial desse traço, que é a dor da rejeição. Se eu existo, eu sou rejeitado. Então, ele vai fazer de tudo para evitar essa dor. O que acontece quando ele chega à vida adulta, ele também vai ter essa mesma sensação. Embora ele não lembre, ele não tenha essa lembrança, mas está na memória dele. Então, determinadas situações vai fazer ele sentir de novo aquela dor existencial, que é a dor da rejeição. E aí, por que ele é um dos traços que tem dificuldade de dizer não? Justamente por isso. Porque quando ele existe, ele tem o medo da rejeição. Então, para que eu não seja rejeitado,
vem a dificuldade em dizer não. Então, para ser recebido, para ser bem aceito, ele acaba optando por fazer coisas, por estar em lugares que ele nem queria estar, por estar em meios que ele nem gostaria de estar, só para que ele não se sinta rejeitado. Isso é muito inconsciente. Então, cada um dos traços vai ter dificuldade em dizer não, mas por um motivo diferente. Esse motivo está diretamente ligado à sua dor existencial. No caso esquizoide, a dor da rejeição. E aí o segundo traço que tem essa dificuldade também de dizer não é o traço de caráter oral. Esse traço se forma depois de um mês de idade, até 1 ano de idade, 1 ano e meio ali da criança, e é a época que a criança resolve tudo pela boca, né? Tá com fome, chora. Tá com sono, chora. Tá com calor, chora. Então é tipo, coloca a boca no trombone e vê se alguém vem te ajudar aí. E aí o que acontece? No caso do esquizoide, essa criança, ela foi existir e já foi rejeitada. No caso do oral, não. A criança já existiu, e aí foi acolhida, recebida e de repente ficou ruim. De repente eu não sou mais, eu não tenho mais o carinho, eu não sou mais a preferido. Então o que a criança entende ali na mielinização dela? Opa, eu vou ter que colocar a boca no trombone, senão eu vou me deixar aqui, né? Eu vou ficar sozinha. E aí surge o momento, a dor existencial do traço de caráter oral, que é o segundo traço que se forma, que é a dor do abandono. Gente, só que toda dor também traz consigo um recurso, tá? Depois a gente fala disso também em outros momentos. E aí surge a grande dor do traço de caráter oral, que é a dor do abandono. Então, para que eu não fique sozinha, para que eu não seja abandonado, para que as pessoas estejam perto de mim, o traço de caráter oral, vou dar uma dica aqui, aquela pessoa que sempre está conversando e está gesticulando, aquela pessoa que faz caras e bocas para que você entenda o que ela está dizendo. Você está conversando, ela, né, é o toque, ela gosta de ser tocada, de tocar também, traço de caráter oral. Então, ela precisa de gente, precisa de contato. Então, para que eu tenha mais essas pessoas ao meu redor, eu não posso dizer não para as pessoas, porque se eu dizer não, eu vou afastar essas pessoas de mim, eu vou ficar sozinha. Então essa pessoa, muitas das vezes, também numa situação em que ela não seria legal para ela aceitar, até mesmo fazer algo por alguém, mas ela faz por quê? Porque se ela não fizer, aquela pessoa vai embora, aquela pessoa vai deixar, aquela pessoa vai abandonar, aquela pessoa não vai gostar mais dela. E ela não pode ficar sem isso, então ela precisa desse contato, e por precisar, elas meio que inconsciente se obriga a dizer sim para todo mundo, e aí quando a gente diz sim para todo mundo, a gente acaba dizendo não para si mesmo muitas das vezes, né? E é o que um desses traços de caráter faz, que é o traço de caráter oral, é dizer sim quando deveria dizer não em muitos casos. O terceiro traço também, que tem essa dificuldade, mas por um outro motivo também, é o traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista, ele tem essa dificuldade de dizer não, porque também está arraigado lá no período de mielinização dele, que foi ali entre os 3 anos e meio de idade, em que ele estava ainda no período ali do desfraude. E aí, né, a mielinização estava chegando ali naquela região do esfíncter anal, do esfíncter, e o que acontece? O bebê, para ele não fazer merda, né? Ele não sabe ainda como que ele vai, que momento, né, o cocô vai sair. Então, para ele não se sentir humilhado, que é a grande dor dele, o que ele faz? Então, ele tranca, ele prende. E o adulto, o que vai acontecer nesse traço? Ele vai trancar as emoções, ele vai calar quando ele queria falar, quando ele gostaria de falar. Ele vai dizer sim quando ele, na verdade, queria dizer não. E esse é o traço de caráter masoquista, o que aguenta, né? O que a gente fala que vai até as últimas consequências, aguenta porrada, digamos assim, porque ele não quer sofrer de novo aquela dor lá que ele sentiu no período da mielinização dele. Então isso é muito inconsciente, mas está na memória dele. E aí o que acontece? Ele diz sim quando gostaria também de dizer não, para que ele não se sinta humilhado, para que ele não sinta ali que ele tá sendo mal. E é essa sensação que ele tem mesmo. Se ele disser, não, ai, o que vão pensar de mim, né? Vou estar sendo ruim. Aí, principalmente, se ele achar que ele deve algum favor para essa pessoa. Aí é que ele vai ter dificuldade de dizer não mesmo, ele vai dizer sim. Mesmo, sabe, por exemplo, fulano, faz isso pra mim. A pessoa não tem tempo, não tem como fazer, mas ela deixa de fazer muitas das vezes algo pra ela, que já estava programado
mas ela não consegue dizer não pra você, então ela diz assim, tudo bem, eu faço, só que ela vai estar abrindo mão de alguma coisa, só que você nem sabe, mas ela não conseguiu dizer não pra você, e ela não conseguiu justamente para não se passar por bar, e aí é um dos traços que tem essa dificuldade em dizer não. Então, recapitulando aí, os 3 traços de caráter que tem dificuldade em dizer não é o traço de caráter esquizoide, o traço de caráter oral e o traço de caráter masoquista. Esses 3 traços têm dificuldade de dizer não, cada um aí por seus motivos e por suas dores existenciais também. No caso do esquizoide, por medo de rejeição, no caso do oral, por medo de abandono e no caso do masoquista, por medo de humilhação. E aí, né, da forma que a gente conversou aqui. E aí, você se identificou em algum desses traços? Aproveita, comenta aqui, deixa eu saber também. E, olha, muitas pessoas têm essa dificuldade e às vezes assim, olha, mas pra que eu disse não, né? Pra que eu disse sim, quando eu deveria dizer não? Mas aí depois, e aí já foi, entendeu? Se ferra muitas das vezes pra não dizer não. E a pessoa, não, se você não queria fazer, por que você disse sim? É porque ela não consegue. Tá impregnado no sistema dela, então tudo isso aí depende de conhecimento, de autoconhecimento, de uma análise, de um acompanhamento muitas das vezes para a pessoa poder caminhar e entender quem que ela é, quem ela tem que ser. Nem todo mundo precisa de acompanhamento, a gente consegue lidar com seus traços muito bem sozinho, aprende ali, né, na lida da vida, mas muitas pessoas precisam de acompanhamento. Então, fica aí a dica para você. Qual desses traços você mais se identificou, se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de dizer não e quais desses motivos, né, te impede aí de dizer não. Talvez você nem tinha parado para pensar, né? Nossa, realmente eu digo não para as pessoas, eu digo sim para as pessoas por medo de realmente, porque se eu disser não, eu vou desagradar e eu não quero desagradar. Então muitas pessoas dizem sim para não ser taxada como chata, enfim, como careta. E aí elas acabam dizendo sim quando deveria dizer não. Comenta aqui se fez sentido para você. A gente se vê na próxima segunda, então até o nosso próximo vídeo.